Olá, aqui Sérgio Mendes para mais um episódio do RIC Rural Podcast. Para hoje eu convidei o senhor Age Meneghetti, presidente reeleito do Sistema FAEP-Senar Paraná, para falar sobre mais um mandato à frente da entidade que representa a força sindical dos produtores rurais no Estado. Age Meneghetti tomou posse na última segunda-feira, dia 11, para comandar a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, de 2024 a 2027. Senhor Age, muito obrigado. Primeiro, parabéns por mais essa reeleição e muito obrigado por atender nosso convite, estar aqui mais uma vez falando aos nossos ouvintes, telespectadores do RIC Rural Podcast. Muito bom dia, Sérgio. É um prazer estar falando com você e tenho certeza que esse processo de reeleição da FAEP tem muito a ver com vocês, pelo trabalho que a gente tem feito, buscando tecnologia, mostrando os programas que existem no mundo afora e que é importante para nós, Paraná. E principalmente no momento que nós estamos vivendo, com o processo político que ocorreu, nós vemos aí que as confusões de pedágio, por exemplo, que lá atrás a gente fez uma proposta para o governo, na época o Beto Richa, a Cida Borghetti, eu tenho certeza que era muito mais vantajoso do que nós estamos vendo agora. E ontem eu pedi para o doutor... Eu até ia situalizar isso aí, se o senhor me permite, né? O agro do Paraná e do Brasil, senhor, enfrentará desafios significativos aí nos próximos anos, o senhor tem dito isso, inclusive no seu discurso de posse falou também. A sua reeleição, Doragi, indica a confiança do sistema sindical na sua capacidade de enfrentar esses desafios, né? E buscar as soluções eficazes para fortalecer o setor agropecuário do Paraná. Considerando as incertezas e dificuldades que prevêm para o setor, com essa perspectiva de dias sombrios aí pela frente nesse ano de 2024, tanto economicamente quanto socialmente falando, esses desencontros que o mundo está passando, né? Eu queria saber do senhor o que Age Meneghetti e sua equipe definiram como prioridades nesse novo mandato que começou essa semana e vai até 2027. Bom, Sérgio, nós começamos, foi ter um orgulho para a gente ver a participação, a renovação dos dirigentes do sistema sindical no Paraná. Nós continuaremos com o nosso programa de formação de liderança, porque só a liderança é que ajude a coisa a acontecer, mobilizando a sociedade. Vemos aqui recentemente a questão da Copel, que chegou a um índice de fragilidade nunca visto. Nós encaminhamos ao senhor governador, os senhores deputados, os senhores da Copel, o levantamento onde 90 cartas coloca a posição dos produtores perdendo na avicultura, perdendo na suinocultura, perdendo na bovinocultura de leite. Então, isso tudo são custos importantes. E a federação sempre será posicionada a ajudar a resolver os pontos de estrangulamento que nós podemos ter fora da porteira. Porque dentro da porteira, nós sabemos que o novo produtor do Paraná tem lutado muito. Você lembra muito bem as guerras que nós tivemos, nos anos passados, sobre a questão da transgenia. Você mesmo viu quantas viagens a gente fez para o exterior para levar o nosso produtor, as nossas lideranças, a ver aquela situação que vivia. Recentemente, nós levamos o nosso pessoal lá atrás, você também pôde ir, a uma viagem técnica que foi a Alemanha, Suécia e Itália, sobre a questão das energias alternativas. Vimos aí que, após o trabalho que foi feito no governo Beto Richa, onde que ele encaminhou um projeto de lei que a gente ajudou a fazer com a sua equipe de governo, coordenada pelo Jorecim Barbosa, onde nós criamos os marcos reguladores da lei estadual da energia solar
e biobetano e etc. Então, nós não apenas contribuímos, nós ajudamos a formular essa vez, e que o governador, na época, Beto Richa, veio encaminhar o projeto para a Assembleia, assinando aqui em respeito à parceria que a gente tinha e tem com os políticos que querem o desenvolvimento do Paraná. E também tivemos a sanção dessa lei aqui na Federação pela governadora em exercício, Cida Borghetti, aonde nós demos um marco para ir. Depois disso aqui foi feito um trabalho grande pelas entidades nacional, aonde nós também conseguimos uma legislação a nível de governo federal sobre a questão de biogás, biometano, energia solar, enfim, o desenvolvimento do que o setor precisa. E nós vemos hoje a crise que nós estamos vivendo na questão energética, questão rodoviária, a questão daquilo que nós fizemos lá atrás, que chamamos os 8 presidentes das 8 concessionárias aqui na Federação, conversamos com eles, eles topavam a nossa proposta. Qual era? A nossa proposta era que eles agilizassem o término das concessões com um prazo que eles solicitaram, e como ia ter de fazer investimento pesado, eles queriam um prazo até de 24 anos para frente, e dando desconto, em algumas regiões 50%, outras regiões 30%, e que eu tenho certeza que isso era uma proposta muito melhor que está aí. Contratamos, aí estamos em fase de contratação, pelo Dr. Carlos Augusto, pessoal com experiência, para a gente fazer um comparativo. O que nós estávamos trabalhando lá atrás e o que o governo criou. Primeiro, que o preço que está aí vai ser muito mais caro do que lá atrás a gente sugeriria. Nós também vamos ter hoje, que lá no passado os concessionárias topavam dar 50% de desconto e até 30%, e que essas obras tudo terminaria em 3 anos, no final do governo Beto Richa, estaria tudo pronto, junto às questões das nossas regiões do anel de integração. Infelizmente, a gente não foi ouvido, e hoje o que nós estamos vendo aqui é isso aí. Nós vamos fazer, no dia 4, uma reunião com a empresa que ganhou o trecho aqui, Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Jacarezinho, Santana Platina, Cornélio Procópio. Vamos trazer a nossa liderança para entender direito como vai funcionar essa situação. Mas, em princípio, os dados preliminares a gente sabe que vai ficar muito mais caro do que poderia ter feito lá atrás, dando a prorrogação dos prazos, e as nossas obras estariam prontas com 3 anos. Infelizmente, o entendimento das nossas autoridades que assumiu o governo achou melhor deixar vencer para ver como ficava. E, infelizmente, nós tivemos mais um agravante, na minha opinião, que o governo do Estado não quis tratar desse assunto e passou para o governo federal, o governo federal, cuidar das concessões do Paraná. Acho que não foi a maneira mais adequada, mas temos de respeitar o que foi feito, que a nossa Assembleia Legislativa, os nossos deputados estaduais, e que o pessoal aprovou, concedendo as nossas rodovias estaduais para o governo federal. Então, agora nós estamos numa fase final e urge a reforma, as novas infraestrutura que tem que ser reformado, corrigir os pontos pendentes o mais rápido possível, porque se você olhar o trabalho de que nós tivemos esse ano que passou, no Paraná, você como um tradicional acompanhador do que acontece no agronegócio, sempre tivemos aquela soja que nós colhemos em janeiro, fevereiro, março, ela já rapidamente é exportada. E, infelizmente, esse ano, as condições de rodovia não deram essas condições, e nós vimos aí muitas cooperativas, muitos produtores armazenando a sua safra em bolsões, porque o navio
80 e poucos navios, 80, 82, até 86 navios no Porto de Paranaguá, no largo, esperando carga, que é o famoso mercado spot. Mas, infelizmente, essas coisas não se acontecem da noite para o dia. É um processo permanente de manutenção e que realmente nós precisamos ter aqui a nossa logística funcionando. Porque, como no passado me falaram, olha, o Paraná precisa tomar cuidado e daqui a pouco a ferrovia vai virar um ramal. E as rodovias também. Então, hoje você vê que 64,5% de toda a produção no Brasil é do paralelo 16 acima. E isso está saindo tudo pelo Arco Norte, pelos portos do leste, e nós aqui no Paraná estamos aqui se batendo para nós escoar a nossa safra. Então, eu acredito que o Paraná está perdendo mercado no futuro e é evidente que isso é recurso a menos que vai circular na nossa economia. E por quê? Porque tudo que o produtor faz, vende em Bolsa de Chicago, vai tirando nos custos, o que sobra com o produtor. E isso o produtor recebe e faz os seus investimentos. Então, no momento, nós estamos complicados. A parte de investimentos, nós começamos a plantar uma safra sem seguro e sem perspectiva de financiamento. Vemos aí as dificuldades que ocorreram, falta de chuva em algumas regiões do Brasil e, evidentemente, que isso também, o próprio sistema financeiro, que sempre foi os seus financiadores da safra, a gente percebe a indecisão que está aí. Porque, infelizmente, o presidente Lula escolheu uma pessoa para ser o ministro da Agricultura que parece que não conhece direito esse problema. Vemos aí a questão do seguro, que não tem suporte algum e o que o pessoal perdeu. E não tem seguro, não tem resseguro. Então, são coisas que deixam muita gente com dúvida o que fazer, porque as necessidades nossas, básicas, de custeio, os nossos ministros não estão agraciando isso. Mesmo uma pressão que os produtores rurais têm feito via CNA e as outras federações do Brasil, parece que não está sensibilizando muito as autoridades federais. O senhor citou também um outro problema, né? Inclusive o programa RIC Rural tem mostrou já uma reunião que a Socipar, Sociedade Civil Organizada de Paranavaí, teve com a Copel, uma reivindicação lá de industriais e também de produtores com relação às oscilações de energias no campo, com prejuízos aí com fábricas paradas e com pivô central não funcionando, aviários tendo problema. Mostramos também uma outra reportagem aqui no noroeste do estado, na região de Maringá, onde a oscilação de energia, prejuízo no campo, assim como também na região oeste do estado, também tendo esse problema, tudo isso em função basicamente, falta de manutenção, que relatam lá os produtores, e também as oscilações de energia, né? Isso daí é significativo para o andamento do agro, né? Vocês, como representantes desses produtores, o que dá para falar para eles? O que estão planejando para tentar uma solução para essa crise energética que está instalada no campo, senhor? Bom, primeiro, gente, que eu posso falar é que isso é uma necessidade, não é de agora. Vem sendo, como diz o outro, enrolado, joga para frente. Agora, o que nós vimos na comercialização que foi vendida à Copel, nosso sistema de energia elétrica, o próprio sistema de manutenção da distribuição das redes, que é no Paraná inteiro, ela não foi feita adequadamente. Então, por isso que nós pedimos ao nosso sindicato fazer os levantamentos em cada município e que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa, ao governador, pedindo providências. E isso existe a ANEEL, que tem uma secretaria que cuida desses assuntos. Ela foi marcado uma reunião em Curitiba para a segunda quinzena desse mês e nós, federação,
contratamos empresa de pesquisa, tipo a Paraná Pesquisa, para fazer levantamento da satisfação dos nossos produtores no estado inteiro do Paraná. E, infelizmente, o quadro é grave e que nós, aquele discurso, né, não, agora vai privatizar, vai funcionar. Mas eu acho que a privatização aqui no Paraná deve ter sido um processo que deixa a desejar, porque a gente está vendo que as coisas não estão caminhando como devia. Então, e aí a gente está tentando mostrar isso também, sensibilizar as autoridades mediante essas falas desses produtores e dessas lideranças em cada região. Agora, senhor, dentro dessas suas últimos anos aí em frente à federação, o senhor vem tratando de uma forma especial as mulheres do agro, né? Elas estão hoje assumindo protagonismos assim à frente de seus sindicatos também, e com o apoio do sindicato, principalmente do seu presidente, o senhor, né? Eu queria que o senhor falasse de como vai ser esses próximos 3 anos, como é que programas tem direcionados e como fortalecer essa turma aí, que é uma nova força, né? Nova não, já é uma força antiga, só que agora está mais evidenciada, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel das mulheres no negócio rural e como o sindicato, como a federação vê isso. Bom, primeiro, Sérgio, a gente viu e que nós fizemos um levantamento, o número hoje de propriedades no Brasil, segundo o IBGE, sendo administrado para as mulheres, é algo significativo, quase 40% no Brasil. Bom, nós aqui no Paraná tivemos esse contingente. Começamos a fazer o trabalho estruturamos de treinamento em liderança, em análise para as produtoras do Paraná, aonde isso tem já esses anos de trabalho. E o exemplo prático foi essa questão da energia elétrica. O pessoal acionou elas, todas as mulheres dispararam e-mail para os seus deputados, para os seus vereadores, prefeitos, cobrando uma solução para o problema. Isso mostra que nós estamos no caminho correto. Vimos lá atrás também a mobilização que foi feita com as mulheres e com todo o Paraná sobre a cassação, que o pessoal queria aquela taxa aqui no Paraná e que daria algo em torno de 13 bilhões de reais por ano. Nós acionamos as meninas, que eu chamo, e foi feita uma grande mobilização junto aos nossos deputados estaduais, aos nossos deputados federais, e aqui no Paraná foi tirado pelo seu governador a urgência do projeto, e o projeto está na Assembleia, e as informações que a gente tem é que não volta tão rápido para ser apreciado. Então, isso mostra que o trabalho das meninas e dos meninos, nós todos juntos, conseguimos parar um custo que aí ia ser algo em torno de 3 bilhões de reais. Também graças ao trabalho das mulheres, da gente junto somando força, nós vimos também aquela questão que o governo federal estava querendo fazer, a mudança do recebimento da umidade do produto. Então, 14, eles queriam trazer 13, se 1% significa aí também algo acima de 3 bilhões de reais, e o setor rural deixaria de ter circulando dentro do seu estado, dentro das suas comunidades. Nós também acionamos as meninas, como eu chamo, e nós todos fizemos uma pressão muito grande. Foi feita uma audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, da Câmara, convocada pelo deputado Sérgio Souza, aonde foi feito, e evidentemente que esse assunto deu uma esfriada, deve ter sido por arquivo. Espero que tenha sido, porque, na verdade, essa questão só beneficiaria as grandes trade e, evidentemente, os grandes corporações, e que isso deixaria recursos que o produtor deixaria de receber e ficaria na mão deles. Então, isso tudo quanto é trade no Brasil estava feliz. As informações que a gente tem, que quem estava por trás disso são as trade, inclusive as grandes trade do Brasil, também estavam interessados nisso. Então, os interesses nesse momento dos produtores conflitaram
os interesses dessas grandes corporações que queria cobrar essa taxa e o produtor pagaria. Então, eu vejo que esse trabalho nós estamos fazendo, temos de continuar cada vez mais a aperfeiçoar, estamos montando novas turmas de liderança e tenho certeza que mais uns anos o Paraná vai continuar sendo um estado diferenciado, onde que a sociedade vai ter participação ativa a nível de município, não apenas a nível de estado, porque a comunidade é ali que é a base, que a economia circula, a riqueza do estado do Paraná, e nós queremos que essa sociedade participe ativamente. E a FAEP e o Senar temos a responsabilidade de dar os meios de conhecimento, de treinamento, para que esses produtores e a sociedade realmente, cada dia que passa, fique mais forte politicamente. É o programa Sindicato Protagonista que eu estava lendo sobre, que o senhor falou no seu discurso lá? É isso? Sim, o Sindicato Protagonista, nós começamos esse treinamento esse ano com 2 turmas piloto, contratamos as melhores inteligências que tem no Paraná para coordenar esse treinamento e ministrar, e a ideia é realmente sensibilizar toda a sociedade o quanto é importante e a função dos sindicatos rurais e também na representatividade do produtor. Vemos também um problema que está sendo muito discutido a nível do governo federal, algumas discussões que estão se falando na área da legislação trabalhista, que eu acho que será um retrocesso. Então, nós começamos com a própria nossa posse, fazer um trabalho e vamos fazer vários seminários no interior do Paraná, mostrando os detalhes que a nossa legislação trabalhista atual e o que o pessoal está querendo, para a gente fazer um trabalho em defesa de nós termos uma legislação que permite melhorar as relações do capital e trabalho. Senhor, eu queria falar agora, até essa semana teve uma audiência pública lá em Brasília, né? O advogado da FAEP, Dr. Klaus Kuhn, esteve lá falando sobre a demarcação de terras indígenas em Guaíra, né? Como é que está essa situação, hein? Tem boas notícias ou não? Ainda tem muito arco e flecha para ser enfrentado ainda pela frente? Bom, nisso aí nós estamos tendo também o apoio da bancada federal, e foi o deputado Sérgio Souza, da bancada do Paraná, que reivindicou que fizesse essa audiência pública. O senador Muro também está participando, aonde esse debate foi efetivado ontem no Congresso Nacional. Foi colocado claramente todos os problemas. A FAEP, nós contratamos aquele escritório que nós tínhamos conseguido eliminar de Guaíra, o doutor Passarelli, do Mato Grosso, aonde nós pedimos para ele interpor recurso na decisão que o ministro Fachin revogou aquelas medidas que foi. Esperamos que realmente a gente tenha corrigir esse retrocesso, aonde está andando também lá, e evidentemente estamos também contratando um outro escritório lá em Brasília para que faça a defesa do processo que até está lá com o ministro Toffoli, para que nós tenhamos um prazo e o produtor não tenha essa intranquilidade sobre o direito de propriedade e os direitos vigentes no Brasil. Que bom, então, tudo andando ainda dentro de algumas incertezas, algumas inseguranças, mas acompanhando aí pelo Sistema Sindical do Paraná esses assuntos espinhosos de uma certa forma, né? Bom, senhor Adi Meneghetti, eu quero agradecer a senhora aqui por mais essa entrevista, né? É decisivo que a liderança da Federação do Paraná esteja sempre atenta a essas questões, né, e trabalhe ativamente em parceria com os diversos atores envolvidos nesses problemas, né? O senhor foi reeleito, como eu disse no começo, pois já que representa
uma segurança para o setor, junto aos seus comandados, junto ao setor do agro, sempre muito ativo e muito combativo, e bem dentro de ações, com ações muito dentro da necessidade que precisa, não deixando passar muito tempo e fazendo com que seja esclarecido logo, né? Então, tudo isso faz parte de a gente ver que há uma missão de sustentabilidade do agronegócio paranaense, liderada pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Queria agradecer, então, ao senhor aí por esse bate-papo, mais um bate-papo aqui com a gente no RIC Rural Podcast. Queria que o senhor falasse alguma coisa aí sobre essa reeleição e essa responsabilidade de mais 3 anos frente a um setor que tem se mostrado extremamente importante para a segurança no campo, segurança do produtor, juridicamente falando, e também amparados, né, por um sindicato por uma federação que está aí para ajudá-lo, né? Eu queria que o senhor desse aí uma palavra final e o que vamos esperar para esses 3 anos, né? Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, e você sabe que você é um parceiro na mídia, desde nós começamos lá atrás esse trabalho, e que sempre defendeu a causa do setor rural, da sociedade paranaense. Então, eu divido com você esse trabalho que nós temos feito, que é um trabalho conjunto. Não tem a menos fazer a nossa parte dentro da nossa propriedade e por lá de fora não sei. Quero dizer que nós, esse ano, que passamos aí, tivemos todos esses embrólios. Se lembra que lá atrás a questão da febre aftosa, foi feito um trabalho enorme nisso. Hoje, o setor industrial estão aí exportando bilhões de reais graças ao esforço que nós fizemos no nosso setor agrícola para nos organizar para isso. E nós também, sabe que, como você conhece, a agricultura, nós tivemos aquela briga lá no passado sobre a transgenia e nós conseguimos que realmente, na justiça, fosse possível utilizar a transgenia no Paraná. Então, nós vemos hoje uma produtividade de 250 sacos de soja por alqueire, justamente fruto da modernidade. E isso nós temos que continuar trabalhando, porque quem foi no show rural em Cascavel viu claramente o quanto nós temos de estudar e nós temos de nos profissionalizar para trabalhar com esses equipamentos ultramodernos que o mercado está colocando. E, de outro lado, a gente sabe que a crise do preço do soja ia sair de praticamente uma parada nas coisas. Está todo mundo, né? Mudança de governo, vamos ter segurança jurídica, não vamos ter segurança jurídica, índio volta para trás, vai para frente. Quer dizer, então nós vivemos um momento que nós, sociedade, temos de cada vez mais nos organizar junto às nossas bancadas estaduais, às nossas bancadas federais, às nossas prefeituras, nossos vereadores, para que nós tenhamos uma pressão para defender os interesses da sociedade paranaense e brasileira. Muito obrigado e eu agradeço mais uma vez o teu trabalho de parceria, que tem sido um órgão assim, transmitindo tudo o que está acontecendo no momento. Bom, eu que agradeço a oportunidade, porque se não tivéssemos também essa parceria, algumas sugestões de assuntos e trabalhos que o senhor proporcionou para nós fazermos fora do Brasil e trazermos para cá informações importantes para o desenvolvimento do nosso agro, né? Coisas que aconteciam lá fora. Hoje a gente vê aqui, como o senhor citou, a energia solar. Eu acredito que depois daquela viagem o Paraná foi outro, de tudo que se pensava e se fazia com relação às energias alternativas e políticas delas e para serem implantadas, a gente trouxe de lá, né, conhecimentos e foi muito importante. Hoje a gente vê, até na minha casa aqui tem uma plaquinha solar aqui para fazer a utilização. Sorage, muito obrigado então mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, enriquecendo o nosso RIC Rural Podcast mais essa semana. Uma boa semana para o senhor e até uma próxima. Eu agradeço a todos também, já aproveitando, e até a semana que vem com mais um RIC Rural Podcast. Até lá.